coronavirus update. Every time a person dies of COVID-19 in China, Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. E diante disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Eu sou o Dr. Germano Pinheiro Medeiros, sou corresponsável pelo Centro de Treinamento em Anestesiologia do Hospital Geral de Fortaleza e fui convidado para falar um pouco sobre a intubação em sequência rápida no paciente com Covid-19. Esse tipo de paciente, geralmente, ele tem uma reserva muito pequena e ele descompensa muito rápido, entrando em hipóxia rapidamente após indução da sua sedação ou da anestesia. E a ideia é que a gente tenha, então, um checklist de material de intubação completo, com tudo que a gente precisa para a hora da intubação, para que, nesse momento de urgência, a gente não perca tempo procurando materiais que, porventura, não estejam disponíveis. Além disso, o ideal é que a gente também tenha um protocolo de intubação de cada instituição, de maneira também a gente fazer um checklist passo a passo. Em relação ao checklist, a gente começa pelo material de ventilação, que consta de ou uma máscara com reservatório ligada à fonte de oxigênio, ou um ambu também com reservatório. Lembrando que esse ambu não vai servir para ventilar o paciente, mas sim para pré-oxigenar, já que a ventilação não invasiva leva à dispersão de aerosóis. Bom, além disso, um sistema de aspiração montado e checado, funcionante, cânulas orofaríngea, um guia conectado a um êmbolo previamente perfurado de uma seringa de 20, tubos de pelo menos 2 tamanhos, uma pinça para clampear o tubo após a intubação, para que, durante a intubação, para que não haja dispersão de aerosóis, porventura, na posição do tubo, a seringa para insuflar o cuff, laringoscópio, tanto a laringoscopia direta quanto a videolaringoscopia. A maioria dos protocolos trazem como primeira opção a videolaringoscopia. A videolaringoscopia, ela tem a sua vantagem por permitir que o profissional fique mais distante do paciente, sendo exposto menos a secreções que porventura possam ser expelidas. Porém, algumas ressalvas têm que ser feitas, né? A experiência do médico que está fazendo a intubação, lembrando-se que existem revisões sistemáticas que mostram que o tempo de intubação com um videolaringoscópio é um pouquinho maior do que a laringoscopia direta. O que num paciente jovem, sem comorbidades, sem nenhuma doença, isso não é significativo clinicamente. Gira em torno de 7, 8 segundos. Num paciente COVID, com um profissional inexperiente, esse tempo pode aumentar ainda um pouquinho mais. Então, lembre-se que se você tem experiência, o videolaringoscópio é a primeira opção. Se não, a laringoscopia direta pode ser utilizada. Um bugie, um guia elástico, máscara laríngea de pelo menos 2 tamanhos para resgate, com a seringa de insuflação, e o material de crico. Aqui vale um comentário. Existem 2 técnicas de cricotireoidostomia. A crico por punção, que necessita de um dispositivo específico para tal procedimento, e a crico cirúrgica, que hoje em dia é feita em 4 passos. Eu preciso de um bisturi, de um bugie e de um tubo 6. É a cricotireoidostomia por cirúrgica em 4 passos, onde eu vou palpar a membrana cricotireoideia, vou fazer uma incisão, passar o bugie e passar o tubo sobre o bugie, e assim eu ventilo o paciente. Além disso, eu preciso também dos filtros para adaptar a máscara na hora da pré-oxigenação e da ventilação, de um capnógrafo para checar a intubação correta, de forma que eu não precise auscultar o paciente. Além disso, a gente precisa de um sistema de aspiração traqueal fechado, de maneira que quando a gente for aspirar a traqueia do paciente, no decorrer da sua internação, a gente diminua a quantidade de aerosóis liberados. Assim como ter disponível um checklist de todo o material necessário para a intubação, sugere-se que as unidades de atenção à saúde tenham um protocolo de intubação. Este é o nosso protocolo de intubação e passa de 4 fases: reunir e checar o material,
pré-oxigenar o paciente, performar, ou seja, desempenhar a intubação propriamente dita e os cuidados pós-intubação. Em relação à reunião e à checagem do material, passa pelo preparo e pela organização da equipe, em que tem que ter um médico, um assistente para ajudar na intubação e um administrador de fármacos. Deve-se, então, proceder à visualização do checklist, ver se está tudo confirmado e checado. O videolaringoscópio, como eu falei anteriormente, é o dispositivo de escolha em caso de experiência do médico assistente. Se o médico assistente tiver experiência com indução e intubação, é sugerido que ele individualize a técnica de indução. Existem diversos protocolos de indução das diversas sociedades e eu não vou me referir a isso agora, pois não é o objetivo. Então você vai checar se o ventilador está ligado e na posição stand-by, se tem um sistema de aspiração fechado, um filtro e um capnógrafo para checagem da intubação. Além disso, a gente vai posicionar o paciente de maneira adequada com um coxim suboccipital para proceder à pré-oxigenação. Essa é uma caixa de acrílico idealizada para proteger a equipe de intubação de gotículas que porventura possam sair da boca do paciente no momento da intubação. A gente tem 2 orifícios para a gente poder trabalhar e a abertura que sai para o corpo do paciente. A gente vai proceder então à pré-oxigenação com máscara com reservatório de oxigênio, que pode ser usado também para pré-oxigenação, essa bolsa de insuflação, desde que a gente não ventile o paciente, já que a ventilação não invasiva pode ser um fator dispersor de aerosóis. Então, vou pré-oxigenar o paciente por 5 minutos, com um fluxo de oxigênio de 5 a 6 litros por minuto. Existem relatos que fluxos mais altos de oxigênio podem ser liberadores de aerosol. O ideal, para você checar se o fluxo está adequado, é verificar se a bolsa reservatório está adequadamente insuflada. Vamos proceder então à indução em sequência rápida. Mais uma vez, o objetivo aqui não é discutir os fármacos utilizados na indução, mas lembrar que no paciente COVID-19, ele obrigatoriamente tem que ser induzido em sequência rápida com um relaxante muscular, de maneira que reduza o risco de liberação de gotículas e aerosóis. Se o profissional tiver experiência com videolaringoscópio, é a técnica de primeira escolha. Um tubo com uma borrachinha do êmbolo de uma seringa de 20 e o guia semirrígido. Bom, passando então para a intubação, com esse videolaringoscópio especificamente, o ideal é que eu tire o visor e progrida a sua lâmina para não bater na caixa de acrílico. Quando ele já estiver na posição adequada, você põe o videolaringoscópio, tubo, e a gente passa então, procede a intubação. Puxa o guia, por favor. Vamos clampear então o tubo. Pode botar aí. O tubo clampeado, você tira o guia com o êmbolo, a borracha do êmbolo, insufla o cuff e conecta o ventilador com aqueles dispositivos que eu acabei de demonstrar. Somente após iniciar a conectar ao ventilador, a gente tira o clamp do tubo e inicia a nossa ventilação mecânica. Se o profissional não tem experiência com a videolaringoscopia, deve utilizar então a laringoscopia direta. Tubo. Puxa o guia, por favor. Perfeito. Clamp. Ok, clampeado. Tira o guia com a borrachinha. E vamos então insuflar o cuff e conectar aos dispositivos o sistema de aspiração traqueal fechado, o filtro e o capnógrafo, e damos início então à ventilação mecânica. Bom, atualmente sugere-se protocolos de intubação
mais objetivos e mais simples. Temos, por exemplo, o Vortex ou o próprio Guideline do Jornal Britânico de Anestesia, em que ele sugere passar por as 3 técnicas: tentativa de intubação, ventilação com máscara, com resgate, e dispositivo extraglótico, que é mais comumente utilizado, a máscara laríngea. Se, no caso do paciente COVID, com baixa reserva, não há uma expectativa de conseguir ventilar o paciente adequadamente por muito tempo, a gente vai proceder à cricotireoidostomia cirúrgica ou por punção. A cricotireoidostomia por punção, ela aparentemente mais simples, ela tem menor chance de sucesso. Isso é o que as revisões sistemáticas trazem. Porém, do ponto de vista de manejo de crise, uma das características mais importantes é a tomada de decisão. E uma pessoa, um profissional inexperiente com a cricocirúrgica, muito provavelmente vai se sentir mais à vontade em fazer a cricotireoidostomia por punção. Porém, a cricotireoidostomia cirúrgica, em 4 passos: palpação da membrana cricotireoidea, punção, incisão com o bisturi, passagem do buge e passagem do tubo 6, ela também é uma técnica fácil. Porém, no contexto da tomada de decisão, ela pode ser mais difícil. A partir de uma ventilação mecânica adequada, a gente vai passar para os cuidados pós-intubação. Trata-se, então, confirmar a intubação com capnografia e expansão torácica, mais uma vez, evitar a ausculta devido ao risco de contaminação do profissional. Se for o caso, inserir logo a sonda nasogástrica, iniciar a pseudoanalgesia e proceder aos cuidados gerais do paciente. Queria agradecer aqui, então, o convite a ajudar na difusão desse conhecimento. Espero que essas técnicas ajudem os profissionais a lidar melhor com essa situação e que passemos por essa pandemia de uma maneira o máximo tranquila possível. Obrigado a todos.